Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, conforme o horário que você assiste esse vídeo. E hoje é 29 de março de 2023. E nós queremos aqui falar sobre será como nos dias de Noé. O texto que nós vamos ler se encontra em Gênesis capítulo 7 e o verso Gênesis capítulo 7 e o verso 14 ao verso 16, que diz: Eles são as esposas dos filhos de Noé, junto com seus filhos, Noé e sua esposa, 8 pessoas. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. O interessante aqui nesse texto, que me chama a atenção e talvez chame a sua também, você que está me ouvindo, você que Deus tem falado de várias formas, você que Deus tem dado alertas de diversas maneiras, você que Deus tem se preocupado em preparar a sua vida, o seu coração, para o grande dia do Senhor Jesus, da volta dele, que será como foi nos dias de Noé. Esse é o título do vídeo e o assunto da mensagem. Você que Deus tem se preocupado em dar livramentos, você que Deus tem usado pessoas, recursos dos mais diversos, para que você escute a voz dele, para que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo, para que você atenda ao chamado de Deus, para que você entre na arca, que é o Senhor Jesus. Ele é a arca, ele é a porta. E você entrando nele, sairá e encontrará descanso, pastagem, repouso, refúgio, segurança, certeza de vida eterna, convicção. Nós temos que cairmos nessa realidade cada dia, cada momento, que Deus tem tido misericórdia de todos nós. Deus tem tido misericórdia de mim, de você e de cada um, ser humano, de toda a carne. Ele está dando tempo para que as pessoas entrem na arca, para que as pessoas venham para a arca, para que as pessoas obedeçam à voz dele. E o interessante que nós aqui no início falamos é que todo animal, gado, réptil, pássaros, aves, toda a carne, todos os animais que foram designados para entrar na arca, eles obedeceram à voz de Deus. Noé pregou para aquela geração 100 anos. Noé passou 1 século pregando para aquela geração, e aquela geração não deu ouvidos.
Mas os animais, Noé só chamou uma vez. Ou seja, Deus deu ordem aos animais para entrarem na arca. E eles obedeceram. Eles, como seres irracionais, que dizem, a ciência diz que eles são seres irracionais, que eles não têm inteligência. Mas eles, na sua irracionalidade, obedeceram à voz de Deus. Os pássaros, os répteis, todos os répteis obedeceram à voz de Deus. Todos os gados, toda espécie de animal, toda carne animal obedeceu à voz de Deus. Mas nós, como seres humanos, muitas e muitas vezes não damos ouvidos à voz de Deus. Não atendemos à ordem de Deus, não obedecemos às ordens de Deus, os mandados de Deus, as determinações, os estatutos, os mandamentos de Deus. O animal, ele, apesar de não ser racional, não pensar, não ter a inteligência que o homem tem, mas ele obedece à voz do seu dono. Eu posso dizer isso porque criei 3 animais, 3 cães, 2 se foram e um está vivo, próximo de ir também, já está idoso. Mas pude lidar com eles e percebi a lealdade, a obediência, a fidelidade deles, o carinho, o amor que eles tinham por mim. Mas são seres irracionais. Mas o homem, na sua racionalidade, na sua inteligência, não busca amar a Deus. Os animais amam o seu dono, obedecem o seu dono. A vaca, quando está lá no curral, que o homem tem uma interação com ela, o cavalo, e assim sucessivamente, eles obedecem à voz do seu dono. O cachorro, principalmente, que é um dos mais capazes disso, de demonstrar esse sentimento, essa fidelidade, essa obediência, eles têm essa aptidão, essa percepção do que o seu dono quer para ele, do que o seu dono está mandando fazer. E os que são adestrados mais ainda demonstram essa capacitação, essa inteligência irracional, né? Essa inteligência animal, porque alguma inteligência eles têm. Mas o que nós queremos focar e frisar é que os animais obedeceram à voz de Deus, mas aquelas pessoas que Noé anunciou, que Deus, através de Noé, chamou para ser salvo do dilúvio, que Deus ia enviar o dilúvio, não deram ouvidos à voz de Deus. E aí entraram, macho e fêmea, toda a carne entraram como Deus tinha ordenado. Deus ordenou e os animais obedeceram, uma só vez. Enquanto os seres humanos, Deus através de Noé, pregou 100 anos. 100 anos. Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, por mês, Noé chamou aquele povo. Ele não se cansava. É o que a igreja tem feito. A igreja tem anunciado há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, ou vai fazer 2000 anos, a partir da morte do Senhor Jesus. E Deus tem chamado nesses quase 6000 anos o homem. E através de Cristo, nos últimos dias, nos falou pelo seu Filho, chamando o homem para a salvação. Chamando o homem para ser salvo, mas o homem não quer. As pessoas, elas não querem. Elas querem
fazer o que as pessoas da época de Noé faziam: violência, promiscuidade, bebedeira, traição, irreverência, prostituição, desobediência a Deus. As pessoas querem seguir suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios desígnios, mas elas não são inteligentes. Os animais não são inteligentes, mas Deus ele falou uma única vez e eles obedeceram e entraram na arca. É muito interessante isso. Muito, muito, muito interessante. Porém, o homem é um ser racional, inteligente, mas ele não usa a inteligência para obedecer à voz de Deus. Ele não usa a racionalidade, a inteligência para entender que Jesus está às portas. Ele não usa a inteligência para raciocinar e perceber que os sinais, que tudo que tem acontecido no mundo, e cada dia acontece algo diferente, algo novo, algo surpreendente, que as catástrofes que Deus tem demonstrado, Deus tem enviado para despertar o homem, para fazer o homem se chegar para ele, para fazer o homem entrar na arca, para avisar o homem que a arca vai fechar a porta vai se fechar, como assim ele fechou a porta da arca, que diz, e o Senhor fechou por fora, não tem quem abra. Assim será a vinda do Filho do Homem, assim será a volta de Jesus. Ele vai fechar a porta da graça, a porta da arca, e as pessoas vão ficar de fora, desesperadas. Então o homem, na sua racionalidade, ele não tem entendido, não tem percebido, até mesmo muitos cristãos que têm enveredado por caminhos tortuosos, por caminhos e veredas de injustiça, de mentira, de ódio, de soberba, de avareza, de distanciamento de Deus. Muitos têm deixado de ouvir, de dar ouvidos à voz de Deus, e têm rejeitado permanecer na arca, ao invés de ficar dentro da arca. Tem saído de dentro da arca para ir curtir o mundo, para ir curtir as bebedeiras, para ir curtir as farras, para ir curtir o carnaval, para ir curtir as baladas, para ir curtir os barzinhos, para ir curtir as cervejinhas, para ir curtir toda forma de diversão mundana e diabólica que o mundo tem oferecido, que Satanás tem oferecido para as pessoas. Você percebe isso? Você percebe que estamos vivendo esses dias? As pessoas estão saindo de dentro da arca. Elas estão enjoadas da arca. Elas enjoaram de ficar dentro da arca esperando o Senhor fechar a porta, porque os animais entraram e eles ficaram dentro da arca ali esperando o Senhor fechar a porta. E o Senhor fechou a porta por fora. Não entra nem sai ninguém. Estava terminado o período de chamamento, de oportunidade, de misericórdia de Deus. E aí Deus trouxe o juízo sobre a terra e choveu 40 dias e 40 noites. O Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, seria a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Uma vida normal, porém uma vida focada mais em conquistar os prazeres e as satisfações mundanas, carnais, pessoais. Os cuidados da vida, as bebedeiras, as glutonarias têm seduzido as pessoas. E as pessoas não têm percebido os sinais que Deus tem dado. Sangue, rios têm se convertido em sangue. Fogo tem saído debaixo da terra, nos vulcões que entram em erupção em todo o mundo. Tufões, furacões, enchentes, inundações. Por quê? Porque como foi no dia de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé foi tomado por uma grande enchente mundial. E as enchentes têm tomado conta. Não tem percebido isso você?
Será que você não tem percebido que em toda parte do Brasil e do mundo tem tido grandes enchentes? Na Ásia, como na Turquia nós vemos dias atrás, como no Brasil, em São Paulo, temos visto dias atrás. Isso tem acontecido ano após ano, várias enchentes têm tomado conta. Aqui em Recife, nós tivemos ano passado um inverno terrível, que foi preciso o presidente da República vir para cá, dar um suporte, ver a situação. Algo que nunca aconteceu aqui, nós não vimos isso. Várias pessoas morreram o ano passado no inverno aqui em Recife. Enchentes, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé foi tomado por violência. Os dias de Noé foi tomado por um crescente número populacional. Os homens se multiplicaram sobre a terra. Assim tem sido. Nós temos 8 bilhões ou mais de pessoas, muita boca para alimentar. E a fome tem tomado conta do mundo. A escassez alimentar e a pobreza e a miséria têm tomado conta do mundo. Pessoas pedindo esmola, pessoas vivendo nas favelas, nas misérias, vivendo nas beiras das marés, sem ter o que se alimentar. Vivendo debaixo dos viadutos, das pontes. A pobreza tem sido disseminada no mundo. Os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres. E as injustiças têm sido cometidas pelas autoridades, aumentando impostos e mais impostos. E a cada dia cresce os sinais em todo o mundo. Mas Deus fechará a porta por fora. Como Deus fechou a porta da arca, o Senhor Jesus fechará a porta. É o que diz lá em Mateus 25. Quando as virgens prudentes entraram, fechou-se a porta. E as nécias bateram na porta, pedindo para entrar. É o que vai acontecer. Mateus 25:10, parte final diz: e fechou-se a porta. As que estavam preparadas entraram para as bodas. As despreparadas, que não tinham óleo, não tinham Espírito Santo, elas ficaram de fora e a porta fechou-se. Ou seja, a porta da graça vai se fechar e não tem quem abra. E vai ter que enfrentar o dilúvio, entre aspas, que é a tribulação e a grande tribulação que cairá sobre o povo de Israel. Porque Noé representa o povo, a nação de Israel. E a nação de Israel vai passar por todo o dilúvio, por toda a grande tribulação e pela tribulação. O que é diferente de Enoque, que antes do dilúvio foi tomado, andou com Deus e Deus para si o tomou. Não se viu mais Enoque. Uma representação, uma tipificação do arrebatamento da igreja. A igreja será tomada antes da tribulação, ou seja, do dilúvio, da ira de Deus, do juízo de Deus que virá sobre este mundo. Você que está me ouvindo, se tem ouvido a voz de Deus, essa mensagem é para você. Dê ouvidos à voz de Deus. Se você pensa em sair da arca, não saia da arca. Não saia da arca. Os animais ficaram, sendo irracionais, quietinhos dentro da arca. Se mantiveram ali, esperando o Senhor fechar a porta. Nenhum deles saiu. Nenhum deles desobedeceu à voz de Deus, que era para ficar dentro da arca. Eles ficaram ali. O jacaré e tantos outros, os répteis, o cavalo, o leão, o tigre, a onça, os pássaros, as aves, a vaca, o boi, o burrinho e tantos outros ficaram dentro da arca, o camelo,
a zebra, e etc, ficaram dentro da arca, esperaram o momento do Senhor fechar a porta. E Deus fechará a porta. O Senhor Jesus vai fechar a porta quando arrebatar a sua igreja. Quando as noivas, quando as virgens prudentes entrarem para as bodas, a porta será fechada. Mas até que a porta feche, se mantenha dentro da arca. Não saia da arca. Não abandone o Senhor Jesus. Não abandone a sua congregação. Não abandone o local, a igreja, ou seja, a comunidade que você adora, busca, louva. Espere o Senhor fechar a porta da graça. Espere até o fim. Persevere até o fim. Se mantenha em silêncio, adorando, louvando, glorificando. Em silêncio é um sentido figurado, um sentido de obediência, de se manter ali firme, quietinho. Mas é claro que glorificando a Deus, porque eu creio que os animais estavam ali em silêncio. Mas eles, com certeza, estavam glorificando a Deus ali, porque eles iam escapar da morte, do juízo de Deus. Foi de 2 em 2. O leão e a leoa, o tigre e a sua fêmea, o cavalo e a égua, e assim sucessivamente, o boi e a vaca. E assim cada um deles. E os demais animais morreram. Então aqueles que tiveram a oportunidade de 2 em 2 de entrar, glorificaram a Deus pela salvação das suas vidas. Eu creio nisso. Porque eles são irracionais, mas eles entendiam a voz de Deus, como entende a voz do homem, quando o homem o destra, quando o homem convive com ele, quando o homem tira a sua selvageria. Até leões nós temos visto em relacionamento com o homem, em amor com o homem. A internet tem aí mostrando um homem que tem convivência com leões, e os leões o abraça, cheira, se deita com ele, se debruça no peito dele, e ele abraça, cheira, brinca com os leões. Quer dizer, o animal irracional entende a voz do seu dono, que o ama, que o trata bem, e assim o homem não tem feito com Deus. Deus tem dado amor, Deus deu amor, deu seu Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o homem não tem obedecido à voz de Deus, não tem retribuído esse amor a Deus. Todo o amor que ele demonstrou na pessoa do seu Filho, do Senhor Jesus, o homem não tem retribuído a Deus esse amor, que não tem nem como pagar, mas entregando a sua vida já é o suficiente para você demonstrar esse amor retribuído pelo sacrifício que o Senhor Jesus teve na cruz do Calvário. Como foi no dia de Noé, será assim também a vinda do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé, dias de desobediência, de irreverência, onde as pessoas xingavam a Noé, criticavam Noé, zombavam de Noé, diziam chacotas com Noé. Assim tem sido com a igreja, assim tem sido conosco, assim tem sido com os que anunciam a palavra, assim tem sido com a igreja do Deus vivo, a igreja que está pregando há mais de 2000 anos ou há 2000 anos, incessantemente por rádio, por TV, por literatura, por internet, por missionários, por pastores e pregadores que são enviados para fora, para países, para os países da janela 1040. São países repressores do evangelho, que não permitem que o evangelho entre, mas Deus tem dado abertura e o evangelho tem entrado em muitas nações. E
igrejas têm entrado em países que nós não imaginávamos que poderia entrar. Deus está falando, vem para dentro da arca. Mas as pessoas, com a sua racionalidade, com a sua inteligência, não têm sido inteligentes ao ponto de dar ouvidos à voz de Deus. Porém, os animais tiveram essa inteligência animal e obedeceram à voz de Deus uma única vez. Uma única vez. Porém, Deus falou através de Noé 100 anos e as pessoas não obedeceram. Nós precisamos refletir nisso. Será que eu estou dando ouvido à voz de Deus? Será que eu estou me mantendo firme dentro da arca em silêncio, esperando o Senhor fechar a porta no dia do arrebatamento? Será que eu estou obedecendo à voz de Deus? Igualmente os animais obedeceram uma única vez. E muitas vezes nós caímos, desobedecemos e pecamos. E muitas vezes até no nosso coração pensamos em abandonar a arca, em sair da arca e perder a oportunidade de tão grande salvação. Como escaparemos nós, dizem Hebreus, se não atentarmos para uma tão grande salvação que foi revelada através do sacrifício do Senhor Jesus? Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação revelada na pessoa do Senhor Jesus? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, se autoavalie. Você que está me ouvindo e não é cristão, está ouvindo esse vídeo, está assistindo, venha para dentro da arca, entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque a porta vai fechar, Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a sua igreja, o caos vai ser implantado no mundo, o dilúvio, que é a grande tribulação e tribulação de 7 anos, vai vir. Se você não estiver dentro da arca, você vai passar por essa tribulação, você não vai escapar de passar. E o diabo vai ficar no seu calcanhar, no seu pé, para marcar você, para botar em você a marca na mão direita ou na sua testa e fazer você perder a salvação gloriosa revelada na pessoa do Senhor Jesus. Aproveite a oportunidade. A igreja tem pregado, vem para dentro da arca, vem para o Senhor Jesus, entra pela porta, passa pela porta da arca, para que essa porta, quando fechar, você escape da tribulação, do período de angústia, a grande tribulação, como nunca houve desde a fundação do mundo e jamais haverá. Um tempo de angústia terrível. Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa tarde. E que você está tendo a oportunidade de ouvir. Obedeça à voz de Deus. Assim como os animais obedeceram uma só vez, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e diz a você que ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.